Muitos de nós pensamos que, ao entregar nossas vidas a Jesus Cristo, todos os problemas se solucionarão. Cremos que não teremos mais problemas com nossos cônjuges, filhos, amigos e colegas de trabalho. Sem dúvida, há muitas promessas de Deus para nós em Cristo Jesus. Promessas de vitórias, de prosperidade familiar, financeira, saúde, etc. Contudo, nos esquecemos que, ao iniciarmos nossa vida com Jesus, somos convocados a plantar sementes novas em todos os nossos relacionamentos. A pergunta que devemos fazer é: a lei da semeadura é válida mesmo para aqueles que nasceram de novo? Sim, a lei da semeadura continua valendo para todos que se entregaram a Cristo. E diante disso, quero responder uma outra pergunta. Eu colho o que plantei antes de entregar minha vida a Cristo? Todos nós esperamos que tudo quanto praticamos de errado antes de conhecer a Cristo seja desfeito no ato em que entregamos nossas vidas a Cristo. Mas não é bem assim. As consequências de nossos atos anteriores, cometidos no período anterior à nossa conversão, continuam a se manifestar mesmo após a nossa conversão. Vejamos um exemplo. Em Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. Esta passagem nos fala de um ladrão. Esse ladrão, ele entendeu claramente que ele estava colhendo o que havia semeado. Ele merecia ser crucificado sob a lei romana. Mas Jesus, imediatamente antes de morrer, clamou: está consumado. Assim, na mesma hora da morte de Cristo, os pecados do ladrão foram pagos. Contudo, o ladrão continuou vivo e sofrendo, agonizando até morrer, e tendo que suportar a dor de ter suas pernas quebradas, segundo descreve João, capítulo 19, verso 31 ao 33. O fato dele ter reconhecido Jesus como Senhor, e agora Senhor de sua vida, e clamado para que Jesus o levasse para o seu reino, não fez com que o ladrão fosse tirado da cruz. Ele sofreu as consequências do que semeou até o fim. O apóstolo Paulo, segundo as Escrituras, antes de sua conversão a Jesus Cristo, perseguia os cristãos e os matava. Paulo semeou entre os cristãos medo e desconfiança quanto à sua pessoa. E a Bíblia diz que Paulo teve um grande encontro com o Senhor Jesus ressurreto na estrada a caminho de Damasco. Paulo, agora convertido ao Evangelho de Cristo, procurou juntar-se com os discípulos de Cristo. Como foi ele recepcionado? Todos, porém, temiam e não acreditando que ele fosse discípulo. Atos 9, verso 26. Apenas Barnabé, depois de um período, ousou dar um voto de confiança a Paulo. O ladrão da cruz, Paulo, eles sofreram as consequências daquilo que plantaram. Existe uma grande possibilidade que as lutas, perseguições e as dificuldades financeiras que você passa hoje são frutos do que você plantou em toda a sua vida. Enquanto você fofocava, estava plantando discórdias, contendas. Enquanto você se recusava a dar os dízimos a Deus e ajudar os que necessitavam em sua volta, estava plantando o isolamento e a miséria para a sua vida. Você deve estar se perguntando: Jesus não levou sobre si todas as nossas maldições? Jesus não cancelou todas as consequências do pecado sobre nós? Jesus não fez tudo novo em nossas vidas? Sim, Jesus fez tudo novo em nossas vidas. Jesus cancelou todo o poder do pecado sobre nós. Jesus pagou o preço de nossos erros na cruz. Contudo, Jesus não cancelou a lei da semeadura. Vamos supor que você tenha recebido uma multa ontem.
por ter desacatado a autoridade policial. Ela não será cancelada hoje, só porque você aceitou Jesus em sua vida. Compreenda algo, Satanás, ele continuará cobrando de você tudo o que você plantou antes de se lançar nos braços de Jesus. O mundo, o governo, seu patrão, o pai, a mãe, eles continuarão cobrando de você tudo que você deu a eles antes de conhecer a Jesus. Tudo o que você plantou para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. É necessário agora que você passe a semear uma nova semente, para que você possa tão logo colher novos frutos. Como posso semear novas sementes? Essa resposta é simples, praticando tudo o que o Senhor Jesus nos ordenou. Precisamos semear para o Espírito. Isso significa semear o que o Espírito nos ordena, nos ensina, nos guia a fazer. Quando semeamos segundo o Espírito de Deus, colheremos vida eterna. A vida eterna está relacionada com obediência. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 9 o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Maridos, semeai o amor para sua esposa. Trate sua esposa com honra, com dignidade. Valorize sua esposa, seu trabalho no lar e fora do lar. Elogie sua esposa quando perceber que ela fez algo bom ou que se esforçou para fazer o melhor de si. Você colherá o amor dela, você colherá a submissão dela, a lealdade dela, carinho. Esposas, semeai o amor ao seu marido, o respeito a ele. Trate-o com honra e com dignidade. Não ataque seu marido, não ataque a sua autoridade. Seja submissa, colabore auxiliando. Não tente tomar o seu lugar, mas ajudá-lo na sua caminhada. Vocês colherão dele lealdade, proteção, a dedicação por parte do seu esposo. Filhos, honrai vossos pais. Sede obedientes a eles, e colherão dos seus pais amor, carinho e o respeito da parte deles. Irmãos, cuide do seu próximo, seja humilde, trate o outro como sendo superior a você, esteja aberto a ajudar aqueles que necessitam. Você colherá grandes amigos, e ao ajudar abrirá portas para que, se um dia também venha precisar, seja ajudado. O que você plantar, colherá. A lei da semeadura ela é simples e ela é verdadeira. E quanto às finanças? Talvez você esteja se perguntando. A lei da semeadura é válida para as finanças também. Veja o que diz o apóstolo Paulo para os irmãos de Corinto. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, está escrito assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Preste atenção, Paulo não está ensinando a fazer barganha com Deus, mas está claramente dizendo que a lei da semeadura é válida para as finanças ou outros tipos de doações. O apóstolo escreve estas palavras como agradecimento pelas ofertas que já lhe haviam sido entregues pelos irmãos da igreja de Corinto. Contudo, ele aproveita também para pedir que os irmãos continuassem a ajudá-lo a sustentar na Macedônia. Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que Deus dá com abundância àqueles que semeiam com abundância. Paulo diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versos 10 e 11.
A verdade é que Deus suprirá, aumentará, multiplicará os frutos de sua vida e de seu trabalho, enriquecendo-vos em tudo para que você continue sendo generoso e o nome dele seja glorificado. Então, se você quer ser abençoado financeiramente, dê o seu dízimo. Em Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11, fala sobre isso. É nosso dever. E quando nós damos o dízimo, a palavra lá diz que o Senhor repreenderá de nós o devorador. Dê ofertas, isto é, dê algo além do dízimo. O dízimo é um dever que nós temos para com Deus. A oferta é algo que nós damos em alegria, além daquilo que é o nosso dever. A oferta é o semear. Mas não dê esperando recompensa. Lembre da palavra do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. E não dê com tristeza, pois assim a bênção não virá sobre a tua vida. Oferte como fruto de amor a Deus, com alegria, e aí você com certeza será recompensado. Quando você faz com alegria, sem a expectativa da recompensa, sem querer barganhar com Deus, Deus tem o prazer de lhe abençoar. E se você se tornar fiel nos dízimos a Deus, e se tornar um grande semeador, com certeza você colherá a prosperidade. Não é a prosperidade apenas no aspecto financeiro, mas tudo aquilo que você necessita, Deus suprirá em sua vida. Aquilo que você necessita. A lei da semeadura é válida para nós. Infelizmente, muitos cristãos têm ignorado esta verdade. Muitos têm semeado ódio, inveja, prostituição, idolatria, avareza e outras obras da carne. E colhem a corrupção que vem dessas sementes, que são morte, brigas, divórcio, filhos fora do tempo, miséria. Eu desafio você a partir de hoje a começar a plantar em sua vida obediência a Cristo e ao Espírito Santo, a semear na igreja a qual você faz parte, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, ofertas generosas. E você verá que o Senhor, o dono da semente, fará multiplicar aquilo que você tem doado, para que você continue semeando cada vez mais. Deus te abençoe.